E aí, pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Moisés, eu faço parte do pré-vestibular online social do Solidari, né? E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre física, né? No caso, a gente vai estar falando sobre quantidade de movimento e impulso, certo? Essa vai ser a primeira aula de duas aulas que a gente vai fechar esse conteúdo de quantidade de movimento. Na primeira, a gente vai falar de quantidade de movimento e impulso. Na segunda, a gente vai falar de colisões. Beleza? Então, essa daí é a aula 1, né? A aula de hoje, quantidade de movimento e impulso. Certo? Só uma observação, pessoal. Essa daqui vai ser a parte 1 da aula 1, certo? A aula 1, acho que ela vai ser dividida em três partes, né? Enfim, a aula de hoje que a gente está vendo agora é a parte 1 da aula 1 sobre quantidade de movimento e impulso, certo? Beleza. Então, para começar, para a gente começar a falar de quantidade de movimento, das minhas aulas eu sempre começo colocando um resumo, né? Que é o conteúdo que eu acho mais importante da aula. Então, as informações mais importantes de quantidade de movimento estão aqui. Esse resumo ele vai aparecer no início e no final da aula. Então, o nosso objetivo é conseguir entender tudo que está aqui, definir essas informações, né? Conseguir aplicar elas, enfim. Esse aqui é o nosso guia e é nele que a gente vai chegar no final da aula, certo? Beleza, então. Para a gente então estar falando sobre quantidade de movimento, pessoal, a gente tem que primeiramente entender que existe uma propriedade, né, que relaciona a massa e a velocidade de corpos, né? A gente tem aqui então uma locomotiva, né, movendo-se da esquerda para a direita. Ela tem uma massa de 10 toneladas, né, 10 mil quilos, e uma velocidade de 15 metros por segundo, né? Uh, Tendo esse corpo, né, que tem massa e ele está em movimento, a gente pode tirar, tem algumas características que a gente pode ter dele. Assim como outros corpos, né, se a gente tem uma bolinha, né, com 5 quilos movendo a uma dada velocidade, uma bolinha de tênis, a gente pode tirar, existem propriedades que estão relacionadas a esses corpos. Uma delas que a gente estuda na área de energia e trabalho é a própria energia cinética, né? Se você quer calcular a energia cinética, você coloca aqui, né? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, um corpo que tem massa e que está em movimento, ele tem uma energia cinética associada a ele. Mas, enfim, energia cinética é de outra aula. O que a gente vai estar falando aqui é outra propriedade que corpos que têm massa e velocidade também possuem. E essa propriedade é a quantidade de movimento, certo? Então vamos lá, para a gente começar a falar de fato de quantidade de movimento, primeiro vamos começar então com definição, né? Então o que a gente tem, né? Como eu ia falando, a gente tem um corpo aqui, no caso o corpo mais simples da física, a gente sempre estuda, é um bloquinho. A gente tem um bloquinho, né, com uma massa m e uma velocidade v se movendo para a direita, certo? Então, como que a gente define quantidade de movimento? Eu coloquei aqui, né? Quantidade de movimento a gente representa com um Qzinho, é igual a massa vezes velocidade. E como que a gente coloca no desenho? Sendo que aqui, se tem uma setinha em cima, gente, na física, sempre quando uma grandeza vetorial, tem uma setinha em cima, né? No desenho, a gente coloca a quantidade de movimento acompanhando a velocidade, certo? Então, a quantidade de movimento e a velocidade, elas são irmãs, elas são amigas, elas vão sempre juntos. Se a velocidade apontou para lá, a quantidade de movimento também vai apontar para lá. Se apontou para cá, ela vai junto. Ela sempre vai acompanhar a velocidade, certo? E, além disso, a unidade da quantidade de movimento, ela não é tão bonita. Não é que nem um Newton ou, sei lá, Joule, alguma unidade que tem um nome específico, né? Ela é quilograma vezes metro por segundo. A gente chama a unidade de quantidade de movimento de quilograma metro por segundo. Não é tão bonito, mas enfim, essa é a unidade. E além disso, algumas características que a gente tem para a quantidade de movimento. A primeira delas eu já falei, né? É uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção, sentido e módulo, certo? Então, direção. A direção é isso aqui, né? Vamos lembrar, direção horizontal. Tá indo, né, na direção pode ser para a direita ou para a esquerda. O sentido que fala para onde que a seta aponta. Então, a seta está na direção horizontal, sentido para a direita, certo? E o módulo é o valor dessa quantidade de movimento. O módulo de velocidade é, sei lá, 5 metros por segundo.
a quantidade de movimento poderia ser, sei lá, 5 kg metros por segundo, entendeu? Além disso, a gente tem também que, como eu já falei, o vetor quantidade de movimento acompanha o vetor velocidade. Então, sempre que a gente tem o vetor velocidade, a gente vai ter associado a ele o vetor quantidade de movimento, já que a gente tem um corpo com massa, certo? Para a gente entender melhor, então, o conceito da quantidade de movimento, vamos, então, para alguns exemplos lá no quadro. Então, vamos lá, pessoal. Já deixei aqui montado para a gente alguns exemplos e, além disso, deixei para a gente a definição, né, de quantidade de movimento, certo? Então, vamos lá. Para a gente entender melhor essa definição, né, o conceito de quantidade de movimento, vamos ver alguns exemplos. Coloquei aqui, então, primeiro, o exemplo número 1. A gente tem, né, um corpo e a gente tem algumas informações. A gente tem que a massa desse corpo vale 5 kg e que a velocidade dele é igual a 0 metros por segundo. Então, se a gente tem velocidade igual a 0, esse corpo está, né, em repouso, certo? Então, para a gente calcular a quantidade de movimento, né, utilizando a definição, como que você calcularia, né? Pausa aí o vídeo e faz aí o cálculo e me fala quanto que vale a quantidade de movimento do exemplo 1. Então, beleza, né, pessoal? Se você conseguiu calcular aí, né, você viu que você vai multiplicar a massa, né, pela velocidade. Isso aqui é a definição. Então, como a gente sabe ali, o exercício deu que a massa é 5 kg e a velocidade é 0 metros por segundo, a quantidade de movimento vai valer 0 kg metros por segundo, certo? Porque qualquer coisa você multiplica por 0, dá 0. Beleza? Vamos então para o exemplo 2. Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui então, né? Nesse exemplo 2, o que a gente tem? A gente tem um corpo com massa, né? É o mesmo corpo, né? 5 kg e, além disso, a gente tem uma velocidade de 3 metros por segundo, né? Se a gente tem, então, um corpo com velocidade, né? Vamos representar aqui a velocidade. A gente representa com uma seta, né? Velocidade. A massa a gente pode representar aqui, né? Beleza, eu coloquei a massa aqui de azul. Então, vamos calcular, né? Vamos calcular, então, qual que é a quantidade de movimento para esse corpo com essas informações. Pausa aí o vídeo e vê se você consegue calcular dessa vez com a definição, é claro. Beleza, então, né, pessoal? A quantidade de movimento nesse exemplo 2, né, é só colocar de novo na fórmula. Vai dar 5 kg vezes 3 metros por segundo é igual a 15 kg metros por segundo, certo? Ok. Conseguimos, então, passar pelo exemplo 2. Vamos agora ao último exemplo. Então, vamos lá, pessoal. Nesse último exemplo, eu coloquei dois detalhes que a gente tem que ficar bem esperto, né? O primeiro detalhe, se a gente observar aqui, eu coloquei que a unidade da velocidade não está em metros por segundo, né? Mas isso a gente sabe resolver bem facilmente. E, além disso, eu coloquei duas massas. Ih, agora complicou, Moisés. Não, agora eu não sei fazer, não. Na verdade, é o seguinte, né, pessoal? A gente está lidando agora com um sistema de corpos, né? A gente está lidando com dois corpos que estão se comportando como um, né? Então, o que a gente faz? A gente vai somar essas duas massas, né? A mesma coisa de que você tiver uma pessoa, né, dentro de um carro. Você considera a massa do conjunto inteiro, certo? Beleza, então. E além disso, né, a gente sabe, resolvendo a outra questão, a gente sabe que para você obter uma velocidade de km por hora para metros por segundo, você divide, né, por 3,6 e se você quer uma velocidade em metros por segundo para chegar em km por hora, você multiplica por 3,6, certo? Fazendo esse cálculo, então, a gente acha que a velocidade do conjunto, né, do cavalo e do homem é 36 km por hora dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo, se a minha matemática não falhar. Além disso, a gente vai olhar a massa do conjunto. Então, soma 900 kg com 100 kg, vai dar 1.000 kg, certo? E aí, agora é só você jogar esses valores, né, lá na fórmula, certo? Lá na definição
de quantidade de movimento. Então, a gente tem a resposta aqui, né? No caso, 1.000 quilogramas multiplicado por 10 metros por segundo. A gente tem que a quantidade de movimento nesse exercício 3, né? Nesse exemplo 3, é de 10.000, ou seja, 10 vezes 10 elevado a 3, né? Quilogramas metros por segundo. Tá aí a nossa resposta. Beleza, então. Esses foram os nossos 3 exemplos para a gente entender melhor o conceito. Vamos, então, voltar para a aula para a gente dar seguimento. Dando seguimento, então, à aula, pessoal, a gente viu, né? Esses aqui foram os exemplos que a gente acabou de ver, né? Então, beleza. Vamos ver, então, uma outra propriedade de quantidade de movimento, né? Que é a propriedade da conservação da quantidade de movimento, né? Então, a definição é a seguinte. A quantidade de movimento total de um corpo ou de um sistema de corpos, né, como a gente acabou de ver um sistema de corpo, né, o cavalo e o homem, eles compõem um sistema de corpos, se conserva na ausência de forças externas. Então, coloquei aqui a fórmula matemática, né, ou seja, a quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade de movimento total final, se, tem um grande se aqui, se não tiver forças externas agindo nesse sistema, né? Beleza, para a gente, de novo, entender melhor essa questão, vamos voltar lá para o quadro e ver mais alguns exemplos. Então vamos lá, pessoal. Para a gente estar falando então sobre conservação, né, da quantidade de movimento, eu vou estar colocando aqui para vocês uma sequência de exemplos, né, para a gente poder entender essa propriedade, né? Então, o que é a propriedade da conservação da quantidade de movimento? Eu coloquei aqui, né? A propriedade da conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento total, né, de um corpo ou de um sistema de corpos, né, como a gente viu lá o cavalinho, se conserva na ausência de forças externas. Então, vou colocar aqui no canto. Coloquei aqui, então, né, que a quantidade de movimento total inicial vai ser igual ao final, né, se a força resultante for igual a zero, né, ou seja, não houver força externa agindo no sistema. Beleza, vamos, então, para o exemplo 1. Tranquilo, então, pessoal. Nesse exemplo 1, o que a gente tem? A gente tem, né, uma situação... Na verdade, nesse exemplo 1, né, o que a gente tem? A gente tem duas situações. Na primeira situação, a gente tem um corpo em repouso, né, velocidade igual a zero. E na segunda, a gente tem um corpo com uma velocidade, certo? E o que a gente tem para as duas situações que eu estou deixando aqui para vocês? A gente tem que, nas duas situações, a resultante das forças é igual a zero, ou seja, o somatório, né, isso aqui é somatório, pessoal. Esse é estranho. Enfim, o somatório das forças é igual a zero. Então, pessoal, voltando, né, no conceito, se a gente tem que a força resultante do sistema vale zero, o que a gente tem? Nessa primeira situação, a gente tem, né, que a quantidade de movimento vai ser zero, porque quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Como a velocidade é zero, a quantidade de movimento inicial, né, pode ser, ela vai ser zero. Então, se a gente tem uma quantidade de movimento que vale zero e a gente tem uma força resultante valendo zero, né, não há força externa, então a quantidade de movimento final vai continuar sendo zero. Aqui embaixo, o que a gente tem de diferente, né? A gente tem uma velocidade. Então, lembrando que quantidade de movimento é irmã, né, da velocidade. Como que a gente representa? Vamos representar assim. Beleza. Temos então aqui a quantidade de movimento, né? Ela não vai valer zero, ela vai valer alguma coisa. E o que a gente tem? Se a gente tem que... a gente tem uma quantidade de movimento que vale, sei lá, quantidade de movimento inicial. E a gente tem a condição de força resultante igual a zero. Então, qual que vai ser a quantidade de movimento final? De novo, a gente vai olhar para o conceito, né, que diz o seguinte: se não houver força, né, se a força for igual a zero, então a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, certo? Que é essa daqui. Ou seja,
existe a conservação da quantidade de movimento. Então, esses dois exemplos eles foram mais para ilustrar o que a definição diz, né? Foram exemplos mais ilustrativos, né? Beleza, então, vamos passar para o segundo exemplo. Muito bem, pessoal. Nesse segundo exemplo, então, a gente vai poder entender melhor a propriedade da conservação da quantidade de movimento, porque a gente vai estar analisando um sistema de corpos, né? A gente vai estar analisando um exemplo que a gente vai olhar para dois corpos, certo? Então, eu vou montar aqui o exemplo. Beleza, então, pessoal, montei aqui, né, o exemplo, né? Então, esse é um exemplo interessante porque a gente vai estar analisando dois corpos que estavam juntos, né? Um sistema de corpos, só que depois de um momento, né? Que é o momento que ocorre o disparo, né, do projétil, como a gente pode ver aqui, esses corpos se separam. Então, a gente tem que analisar isso, né? Como que a quantidade de movimento vai se conservar, sendo que a gente está falando de dois corpos que estavam unidos e depois param de ser unidos. Será que vale para essa situação? Então vamos lá, né? Então a gente tem aqui o revólver, né, e o projétil, né, a bala. Então, no momento que ocorre a explosão da pólvora, né, tem uma explosão aqui, vai ser gerada uma força, né, no projétil que aponta para a direita, né, para poder estar variando, né, a velocidade do projétil, né, fazendo com que ele adquira, né, uma velocidade bem alta, como a gente vai ver aqui no final. Porque, relembrando bem rápido, né, pessoal, força, segundo a lei de Newton, né, é igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é o componente que varia a velocidade de um corpo, né? Então, se você coloca uma força nesse objeto, ele vai ter uma aceleração e a sua velocidade vai ir de zero para uma velocidade, né? Bem alta no caso, né? Quando é um projétil, certo? Beleza, então. E de acordo com a terceira lei de Newton, né? Se existe uma força de ação, né? Dentro da explosão, né? Do revólver para a bala, né? Que faz com que a bala saia voando, a gente tem um par, né? De acordo com a terceira lei de Newton, a gente tem um par de reação. Então a força, vou colocar F', né? É uma força de reação que a bala faz no revólver, né? Então, quando a gente tem um par ação e reação, né, de acordo com a terceira lei de Newton, a gente tem que são forças que estão na mesma direção, né? Aqui no caso a direção horizontal, sentidos opostos, né? Como você pode ver aqui, e mesmo módulo, ou seja, se a força que faz a bala ir para a direita vale 10 newton, a que faz o revólver ir para a esquerda também vale 10 newton. Beleza, então. Nesse momento, então, que a gente vai começar a entender melhor essa questão do força resultante ser igual a zero, né? Por quê? Como eu coloquei lá no slide, se vocês estão lembrados, eu coloquei que as forças externas têm que valer zero. Na verdade, o que a gente está interpretando é que a resultante das forças no sistema tem que valer zero. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, né, pessoal? Coloquei aqui do lado, né, o nosso bloquinho da quantidade de movimento para a gente entender essa questão da força resultante ser igual a zero, né? Então, se a força resultante nesse sistema vale zero, não existe uma força apontando para a direita, para a esquerda ou para a direita, aumentando ou diminuindo a velocidade e, portanto, a quantidade de movimento, né? Pode existir esse bloquinho, né? Como ele tem massa, existe uma força-peso, a gente sabe disso. Também, como ele está em contato, né, com o chão, existe, né, a força normal, a gente sabe disso. Mas a força-peso e a força normal, que não são par ação e reação, né? Vamos lembrar lá da dinâmica, né? Enfim, a força normal e a força-peso, elas estão, né, se cancelando, certo? Ou seja, a resultante das forças vale zero, certo? Passando então para o nosso exemplo, a gente tem forças também dentro do sistema.
E, além disso, você pode colocar, né, que tem, sei lá, uma mãozinha aqui de um cara segurando. Aí, por exemplo, o revólver, ele tem um peso, né? Só que aí ele está em contato com a mão do cara, que aí faz uma normal, aí cancelam essas forças, porque o revólver ele não está movendo na vertical, né? Ele está parado na vertical, certo? Então, essas forças, né, de peso e normal, elas vão se cancelar, por isso não existe resultante na força na vertical, certo? E o que a gente vai estar olhando aqui é no plano horizontal. Surgiu um par de forças, né, na horizontal quando foi disparado o projétil, certo? Quando houve a explosão da pólvora. E com isso, o nosso sistema ele vai mudar. Eram dois corpos que estavam unidos e no final são dois corpos que estão separados. Mas a questão que eu quero provar para vocês é que a quantidade total de movimento inicial nesse sistema de corpos, ela vai se manter, ela vai ser igual à quantidade de movimento total no final, certo? E qual é a quantidade de movimento total no início? Coloquei aqui, né? Ela vale zero. Por que, Moisés? Uai, se você pega o revólver e o projétil, são ambos corpos que têm, né, massa, mas a velocidade dele é igual a zero. Então, se você pegar lá a definição, né? Coloquei a definição aqui em cima. Se você tem uma velocidade que vale zero de ambos, né? Ambos aqui estão parados, então a quantidade de movimento total desse corpo, desse sistema de corpos, vai valer zero. Mas e agora, Moisés, que o projétil foi disparado e ele está em movimento e o revólver ficou para trás? A pergunta que é feita então, pessoal, é como que esse sistema de corpo tem como quantidade de movimento total o valor zero, né? Então vamos lá, pessoal. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando a gente está querendo achar alguma coisa, né? No caso, a gente está querendo achar a quantidade de movimento desse sistema, né? E a gente não sabe por onde começar, a dica que eu dou é você faz o desenho, né? E você começa a escrever as coisas que você sabe sobre os componentes desse desenho, né? Então vamos lá. Beleza aqui, pessoal. Coloquei aqui alguns componentes do desenho e vou colocar o último aqui agora, que é a velocidade do revólver, né? Então, esse daí é uma parte que às vezes nesse exemplo o pessoal esquece, mas quando você atira, surge uma velocidade, né, no revólver, né? É aquilo que eles chamam de coice, né? O coice que a arma dá. Enfim, temos aqui então todos os dados, né? Então, vamos calcular a quantidade de movimento, né, total desse sistema, né? Quantidade de movimento total. Eu vou colocar aqui, né, a quantidade de movimento do revólver e aqui a quantidade de movimento da bala. O que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de movimento total é o somatório dessas duas quantidades de movimento, certo? Beleza, então. Passando aqui para baixo, o que a gente tem? A gente tem, né, no revólver uma massa bem grande e uma velocidade bem pequena. E na bala, a gente tem uma velocidade muito grande e uma massa bem pequena. Se a gente tivesse dado valores, a gente ia perceber que, na verdade, essa multiplicação se compensa, né? Apesar do revólver ele ter uma massa muito grande, a velocidade dele é muito pequena. Então, a quantidade de movimento dele tem o mesmo valor que a quantidade de movimento da bala. Essa é a propriedade da conservação da quantidade de movimento, né? Para concluir, então, pessoal, vamos representar a quantidade de movimento do revólver e a quantidade de movimento da bala. Então, eu vou colocar aqui, né? A gente olha para quem, para quando a gente quer desenhar a quantidade de movimento? No caso, a gente olha para as velocidades, certo? A quantidade de movimento é a irmã da velocidade. Então, vamos colocar aqui a quantidade de movimento. Estou colocando ela aqui, ó, quantidade de movimento da bala, certo? E vou colocar aqui do outro lado a quantidade de movimento do revólver. Pronto, quantidade de movimento do revólver. É por isso que a quantidade de movimento total é igual a zero, certo?
Porque de um lado a gente tem uma quantidade de movimento apontando para a esquerda, do outro a gente tem uma quantidade de movimento apontando para a direita. Ambas têm em módulo o mesmo valor, né? Porque a massa e as velocidades elas se compensam, né? E com isso elas se anulam, certo? E aí a propriedade da conservação da quantidade de movimento é garantida, né? Como a gente pode ver, quantidade de movimento final, né? E a inicial, elas valem zero, certo? Beleza, então. Só para fechar, pessoal, um exemplo que também pode cair na prova, que é parecido com esse do revólver, né? É o do astronauta, certo? Então, rapidamente aqui, a gente tem um astronauta, né? Ele está parado e acabou o combustível da mochila dele, né? Ou seja, ele não consegue chegar até a sua cabine, né? A sua nave. O que ele faz, então? Nas provas, né? O que ele geralmente mostra? O astronauta conta um textinho para vocês. E o astronauta vai e ele lança, né? A mochila para o outro lado. E aí, o que a gente tem nesse caso? A gente tem o seguinte, né? A quantidade de movimento inicial e final, pela propriedade que a gente acabou de ver, ela vale zero. Mas, no final, a gente tem uma mochila que ela foi lançada, né? Então ela tem velocidade. Se ela tem velocidade, ela também tem quantidade de movimento, certo? Mas, como a quantidade de movimento final e a inicial, elas têm que ser zero, porque não existe força externa atuando, né? A resultante das forças vale zero. Então, o astronauta ele também vai ter uma quantidade de movimento, né? No caso, como a massa dele é maior do que a massa da mochila, a velocidade dele vai ser um pouco menor. Mesmo assim, eventualmente ele vai conseguir chegar na cabine, certo? Enfim, esse é um outro exemplo que a prova pode colocar. Beleza, então, vamos voltar então para a aula. Então é isso, pessoal. Com esses dois exemplos que a gente acabou de ver, né? Esse foi o primeiro exemplo, esse foi o segundo, né? A gente conseguiu entender melhor a propriedade da conservação, né? Da quantidade de movimento. Então tá, essa foi a primeira parte da aula de quantidade de movimento. A gente vai dar seguimento na próxima aula, certo? Eu fico por aqui, um abraço, fiquem bem e até a próxima.